Olá, hoje eu gostaria então de continuar com aquela discussão que a gente começou na aula passada sobre esse tópico, a ontologia da fotografia e do cinema, na obra do Cavell, discutindo sobretudo o The World Reviewed, esse livro que Cavell publicou em 1971 e que vocês devem estar lendo pelo menos os primeiros capítulos, né? Antes de passar para o tópico propriamente novo da aula de hoje, eu queria voltar para uma passagem que a gente discutiu na aula passada e que foi feita uma pergunta no site do Loom, nesse site onde eu hospedo os vídeos. A pergunta foi feita por um ex-aluno da filosofia, foi me orientando, Fernando Carlucci, e que hoje é professor também. Então, obrigado, Fernando, pela pergunta. Foram duas perguntas, na verdade. Uma delas eu solicitei alguns esclarecimentos para a gente continuar a conversa. Mas a pergunta que eu queria discutir hoje se relaciona com essa passagem. A passagem que o Cavell diz que é como se o cinema fosse destinado à filosofia, destinado a reorientar tudo que a filosofia diz sobre realidade, representação, etc. Essa lista que a gente analisou na aula passada. A pergunta do Fernando, ou o comentário, é que essa passagem parece levar a uma ideia, a uma história teleológica sobre a criação do cinema. Como se houvesse uma finalidade para essa criação desde o início. E aí o Fernando pergunta se haveria um eco hegeliano aqui, uma ideia de que há uma história da razão que vai se desenvolvendo de acordo com certas expectativas. Em que sentido o cinema seria, então, desenvolvido para a filosofia? Eu acho que essa é uma ótima pergunta para tentar esclarecer alguns pontos aqui, pelo menos tentar esclarecer para mim mesmo. Em primeiro lugar, eu quero salientar o as if, né? Eu fiz questão de, na tradução, deixar o original, que, como eu disse, o texto, a prosa do Cavell é sempre muito nuançada e oferece dificuldade de tradução, né? Que a gente tem já o destinado, é um pouco uma interpretação, né? Meant tem esse sentido, o sentido de ter sido feito com a intenção de, digamos assim, criado com a intenção de. Mas o as if, o como ser, é fundamental. E aqui, o caminho que eu acho importante seguir para esclarecer esse ponto é pensar que, se a pergunta é, bom, a Cavell se compromete com uma visão teleológica do cinema, eu acho que o as if deixa claro que se há algo de teleologia aqui, não é no sentido mais literal ou mais forte do termo. Né? Então, é como se houvesse uma teleologia. Então, o que eu gostaria de dizer é que, em certo sentido, sim, em certo sentido, não. Né? Em certo sentido, há uma teleologia, em outro sentido, não. Em que sentido, não? Talvez eu comece com uma analogia aqui, tomando um tema que é caro ao Cavell em outros contextos, que tem a ver com a forma como cada um de nós pensa na sua própria história pregressa e constitui uma narrativa que vai determinar a nossa autoconcepção, a nossa identidade, o que nós, quem cada um de nós pensa que é. Isso depende muito de como nós construímos essa narrativa. E há um espaço de indeterminação que nós podemos
optar por olhar para trás e pensar que, né, analogamente a essa ideia de que o cinema, quando Cavell olha para trás, para sua própria experiência com a filosofia e com o cinema, e diz que é como se o cinema tivesse sido criado para a filosofia, isso parece uma descoberta dele, pessoal. Né? Isso se conecta com o ponto sobre a importância da autobiografia que eu salientei na aula passada. Algo análogo acontece quando nós olhamos para a nossa história. Né? Para tomar um caso, um exemplo pessoal aqui, quando eu olho para trás, no momento em que eu decidi entrar para o curso de filosofia, lá nos idos de 98, eu acho, havia várias opções no menu, por assim dizer. Havia vários cursos que eu tinha interesse em fazer e eu ficava alternando um pouco entre eles. Por exemplo, computação, história, literatura, física. E todos esses são temas, são disciplinas que ainda me interessam bastante. E, num certo momento, eles havia prós e contras em relação a todos eles se encontravam mais ou menos ali, não houve uma grande diferença em relação a um ou outro. Eu optei por filosofia sem sequer eu saberia reconstruir o raciocínio que levou a essa decisão, mas certamente não foi algo que tenha me deixado 100% convencido de que esse era o melhor curso. Foi uma aposta que eu fiz. No entanto, agora, quando eu olho para trás, dado que já se passaram mais de 20 e tantos anos dessa decisão ter sido tomada e das consequências disso, há um sentido em que eu não consigo mais imaginar a minha vida de uma outra forma. Eu não consigo mais imaginar eu ter feito física ou computação, por exemplo. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que é como se eu sentisse que eu estava desde sempre destinado para a filosofia. Eu poderia dizer isso, no meu caso em particular, sem me comprometer com uma concepção fatalista, determinista da história. Ah, o como ser aqui tem a ver justamente com essa necessidade que é uma necessidade do ponto de vista da narrativa, da minha própria identidade. Eu não concebo minha identidade, é difícil, quase impossível conceber minha identidade de uma outra forma agora. Então, há uma teleologia do ponto de vista da reconstrução da minha história, mas não há necessariamente um comprometimento com uma concepção mais determinista da história. O quanto isso é hegeliano ou não, eu não saberia dizer. Mas me parece que quando o Cavell diz que é como se o cinema estivesse destinado à filosofia, tem esse elemento de narrativa autobiográfica. Até porque eu poderia ir para o contexto mais geral, mas aqui mesmo, né, a ideia do modo como pensa. Isso aqui é, como sempre, o Cavell escrevendo em primeira pessoa sobre sua própria experiência. Então, para o Cavell, dadas as descobertas que, nessa altura do campeonato, quando ele escreve o Contest in Tears, que já é o terceiro livro dele sobre cinema, dadas todas as descobertas que ele fez da relação entre o cinema e a filosofia nesses âmbitos todos que a gente discutiu na aula passada, ele pode dizer que é como se o cinema estivesse criado para a filosofia, dada a forma como ele entende a filosofia, dada a forma como ele entende o cinema. Então, essa seria a minha sugestão de como entender essa teleologia. Se isso é. O Fernando também pergunta ao final se esse é um caminho natural do desenvolvimento artístico. E aqui eu tenho um outro ponto que é importante salientar, que vai voltar em outros momentos, que tem a ver com a ideia de que as artes evoluem na direção de um aumento gradual na autorreflexividade, ou na reflexividade, né, das formas de arte. Isso eu suponho seja um ponto bem hegeliano. Então, e a gente vai tocar nesse ponto em seguida, quando eu falar sobre a concepção do Cavell do modernismo, mas a ideia de que as artes foram evoluindo de tal forma que elas
se alçaram ao que o Cavell chama de a condição da filosofia, a condição de questionar sobre suas próprias condições de possibilidade. E nesse sentido eu acho que a gente poderia dizer que é um caminho natural do desenvolvimento das artes, que elas acabem se encontrando em uma posição análoga à da filosofia. Que, para colocar de forma mais imprecisa, mas talvez que ajude a pensar inicialmente nesse tópico, a ideia de que as artes começam a filosofar sobre si mesmas. O artista começa a refletir sobre as condições de possibilidade da sua própria arte. Isso, em certo sentido, é um desenvolvimento natural, e isso acontece com o cinema também. Isso é um ponto que eu vinha enfatizando na aula passada. Então, esses são alguns esclarecimentos que eu achei que seria legal fazer, e agradeço novamente a pergunta do Fernando. Se quiserem fazer mais perguntas diretamente lá ou no fórum do Moodle, quem estiver ouvindo, estiver inscrito no curso, eu acho que seria interessante usar esses vídeos para voltar e tentar fazer esses esclarecimentos. Então, as perguntas são muito bem-vindas. Voltando então para o tema central dessas aulas, que é esse livro do Cavell, The World View. Um ponto que eu também apresentei na aula passada, eu quero retomar e esclarecer um pouco, tem a ver com o sentido de ontologia. Né? O subtítulo do livro é uma ontologia, um ensaio sobre ontologia do cinema. Em que sentido o Cavell oferece uma ontologia do cinema? Eu falei na aula passada, isso tem a ver com uma concepção wittgensteiniana, na qual a essência de algo é investigada, investigando a gramática, investigando o tipo de coisa que se diz sobre algo, e também com uma concepção heideggeriana fenomenológica. A ideia de que, para descobrir o que uma coisa é, a ontologia dessa coisa, eu devo atentar à minha experiência imediata, aquilo que me aparece. Esse é o projeto de ontologia fundamental do ser e tempo. E por isso é uma ontologia fenomenológica, uma ontologia que depende de uma atenção à nossa experiência. Durante esses dias em que eu estive me preparando para essa aula, eu reli um texto do Paul Guyer sobre esse tema, que eu quero citar uma passagem, em que ele não exatamente contradiz essa minha leitura, que é wittgensteiniana e heideggeriana, mas ele oferece um elemento adicional que eu acho que é interessante, pode ser útil para alguns de vocês que tenham um outro tipo de bagagem filosófica. Quer dizer que é um sentido kantiano. Vindo do Paul Guyer, isso não é de surpreender. Né? Um grande intérprete de Kant, foi aluno do Cavell, foi orientando do Cavell, se não me engano, e aqui nesse Palgrave Handbook to the Philosophy of Film and Motion Pictures, ele tem um artigo sobre a filosofia do cinema do Cavell, vamos dizer assim. Então, o que ele diz nessa passagem é que ontologia, no sentido em que o Cavell usa no Worldview, deve ser entendido no sentido kantiano, ou seja, e aqui para quem conhece Kant, isso é praticamente uma citação, uma paráfrase da Crítica da Razão Pura. Ontologia diz respeito não aos objetos ou suas características, que poderíamos supor que existem independentemente da forma que seres humanos as experienciam, mas antes as características essenciais da forma como os seres humanos experienciam o seu mundo. Então, o sentido kantiano aqui é um sentido em que eu investigo as condições de possibilidade da experiência humana. Então, ao investigar a ontologia, a essência de algo, eu quero dizer o que uma coisa é, eu devo investigar quais são as condições de possibilidade da experiência humana desse algo. Então, isso eu acho que é bastante esclarecedor para pensar na forma como o Cavell investiga o cinema. Ele justamente está atentando não para características essenciais do meio, se eu entendo isso daquela forma justamente essencialista ou teleológica que o David Roderick
por exemplo, na passagem que a gente investigou na aula passada, diz que não é uma posição correta. Então, não é esse tipo de investigação da essência do meio que o Cavell faz, mas é uma investigação da essência do meio entendido como essa relação entre o meio e o espectador. É como eu experimento esse meio, quais são os efeitos potencializados pelo meio do cinema para produzir certas experiências no espectador, quais são as diferenças nessa experiência em relação à experiência que eu tenho de uma peça de teatro, uma obra de literatura. Então, ontologia aqui tem esse sentido kantiano. E de fato, não é, como eu disse, eu acho que isso não contradiz, pelo contrário, isso complementa essa ideia, porque Kant certamente está na origem tanto dessa concepção wittgensteiniana do que é a essência de algo ser dada pela gramática. O próprio Cavell fala disso em outros escritos, de uma espécie de herança kantiana aqui, de algo quase que como uma investigação transcendental. Em Wittgenstein, investigar as condições de possibilidade da nossa experiência, investigando o que nós dizemos sobre essa experiência. Isso tem pelo menos uma analogia com a investigação kantiana da realidade a partir da investigação das condições da nossa razão, das categorias, das formas da sensibilidade. E, claro, isso também, até mesmo a ideia de fenomenologia que o Heidegger herda mais imediatamente do Husserl, tem essa herança indireta de Kant também. O fenômeno em Kant é esse elemento híbrido constituído em parte por o que nos é dado, por aquilo que existe e nos afeta no mundo, e em parte pelas formas da nossa experiência. Então, isso espero, para alguns de vocês talvez se complique demais, mas para alguns, pelo menos, isso pode esclarecer. Né? Para aqueles de vocês que talvez tenham investigado Kant, eu acho que é interessante e esclarecedor pensar na ontologia oferecida no livro do Cavell como sendo uma investigação das condições de possibilidade do cinema que leva em consideração esses dois lados da moeda. Né? Um lado que é daquilo que nos é dado no meio e um lado que é determinado pela nossa forma da experiência do cinema, dos filmes. Então guardem isso e vamos ver como que isso ajuda na sequência. Então a gente, aqui sim, entrando no tópico central dos primeiros capítulos do World Village, na verdade do livro como um todo, que é o que é um filme. Então, algumas coisas uma observação talvez óbvia que vale a pena fazer logo de cara é que filme, o termo filme, tanto em inglês quanto em português, tem uma aplicação muito ampla e o Cavell, apesar de não fazer essa restrição de forma, no mais das vezes, pelo menos não fazer essa restrição de forma mais explícita, ele obviamente não está querendo apresentar uma definição que valha para tudo o que a gente chamaria de filme. Ele não quer, por exemplo, oferecer uma definição que se aplique a gravações feitas em circuito fechado de TV, câmeras de segurança. Como a gente vai ver no apêndice, ele não necessariamente pensa que o que ele disse aplica sem mais qualificações a desenhos animados. Então, há uma restrição implícita aqui. Isso talvez fique mais claro se a gente discutir mais adiante o texto do James Conant, que se chama The World of a Movie, o mundo de um filme, que ele deixa mais explícito esse problema. E ele aí faz questão de usar o termo movie, que o Cavell também usa em alguns contextos, que já restringe um pouco mais o escopo aqui. Né? Um movie, a gente não tem um análogo disso em português, mas um movie não é, por exemplo, um documentário, nem um desenho animado. Movie é
um filme narrativo ficcional como o cinema hollywoodiano. Eu não está claro para mim, como não sendo falante nativo do inglês, se não haveria algo de um pouco estranho em chamar um filme do Bergman de um movie, mas certamente um filme muito mais experimental, ou um documentário, etc., não seriam movies. Então, movie restringe um pouco mais o escopo aqui. Vocês podem pensar, tentar guardar um pouco essa ideia, conforme vocês leem o texto. Mas, em alguns contextos, o Cavell explicita isso. E, claro, qual é o caminho adotado pelo Cavell? Como é que eu vou responder a pergunta? O que é um filme? Eu começo investigando o que é a base do meio cinematográfico, que são as fotografias. O cinema é uma sequência projetada de fotografias, cinema tradicional. Então, o Cavell começa fazendo algumas observações que a gente poderia chamar de sobre a ontologia da fotografia. E, ao fazer isso, ele vai chamar a atenção justamente, se a gente pensar que a ontologia tem a ver com uma atenção à nossa experiência do fenômeno da fotografia, o que nós dizemos sobre a fotografia, ele vai chamar a atenção para alguns elementos que, quando a gente pressiona um pouco, eles podem parecer paradoxais. E, ao fazer isso, ele pretende também chamar a atenção para um paradoxo que está na base do cinema como forma de arte, que depende essencialmente da realidade. Esse é o ponto que a gente vai ter que tentar esclarecer. Qual é a relação do cinema com o real? E o Cavell vai fazer isso partindo um pouco dos principais teóricos que o influenciaram, Panofsky e Bazin, mas vai ser importante chamar a atenção para algumas diferenças e para uma sofisticação que o Cavell faz a partir desses autores.